Olá, amigos e amigas do município de Birataia, satisfação estar conversando com vocês, mesmo nesse formato virtual. Eu sou Marcos Paiva e estou aqui fazendo essa comunicação de orientação sobre o Sistema de Avaliação Educacional de Birataia, em nome da A3 Consultoria, ok? Dizer que já tivemos um primeiro encontro esse virtual, onde dialogamos os aspectos gerais do sistema, aquela provocação bem interessante sobre a importância do sistema de avaliação, que é aferir a qualidade da educação escolar. Agora vamos entrar nos aspectos conceituais sobre a avaliação e depois entrar no aspecto mais de instrumentalização sobre o que é a avaliação, tá? A avaliação, ela aborda dois aspectos. Um aspecto geral, conceitual, sobre o porquê avaliar, e um aspecto instrumental, metodológico, sobre como avaliar, ok? Primeira parte, conceitual, geral, o que é avaliar? Todo mundo tem um conceito do que é avaliar. Avaliar é dar nota para o estudante, avaliar é aferir a qualidade da educação. Avaliar é você trabalhar o ano letivo e depois ver se ele alcançou o objetivo de aprendizagem ou não alcançou o objetivo de aprendizagem. Tudo isso são aspectos muito cristalizados nas redes públicas e ao mesmo tempo muito usual no trabalho pedagógico de professores, professoras, escolas e por aí vai. Só que tem algumas questões que são bem subjetivas e envolvem a avaliação. Primeira coisa é, o para que avaliar quando se fala em uma rede de ensino, ok? Uma rede de ensino. Todo mundo busca a qualidade. Primeiro ponto é esse. Nós, quando acordamos, por exemplo, buscamos a qualidade. A gente bota uma roupa, lava o rosto, toma um banho. Algumas pessoas têm melhor critérios para estéticos, outras nem tanto, mas o gosto não se discute. Mas a gente vê aquela roupa que combina melhor com você, vê se o cabelo está combinando contigo, e aí a gente vai para um processo de avaliação da qualidade. Poxa, eu estou bonito o suficiente para estar na rua, né? O padeiro, quando faz o pão, é a mesma coisa. Ele vai fazer a massa, ele coloca a massa no forno, vê se está bem passado, se está mal passado. Tem um próprio critério de qualidade para ver se é possível colocar aquele pão que ele fez à venda, ou infelizmente vai ter que descartar aquele pão, ou comer aquele pão de uma outra forma. Tudo isso é para aferir a qualidade. Não existe profissão, não existe procedimento que não tenha um mínimo de aferição da qualidade. Desde fazer a mala, ou desde consertar um encanamento, a gente tem que entender que tudo isso é passível a ter qualidade ou não. E na educação, muitas vezes, relativizamos tanta coisa, subjetivizamos tanta coisa, que a gente tem dificuldade de avaliar se tem qualidade ou não. E isso é um problema, inclusive, muito debatido nos meios educacionais. A tal da perda da qualidade da educação muitas vezes tem entrado nesse laboratório ali de tentar fazer a coisa certa e não ter clareza de se está correto ou não, e aí a gente acaba aferindo a qualidade de forma errada, gerando uma nota de qualidade, quando na verdade nem a qualidade está acontecendo. Então o primeiro passo é entender que avaliar é qualidade, tá? Se o estudante consegue fazer uma frase completa no processo de alfabetização, existe qualidade naquela frase? Se ele consegue interpretar um texto atendendo aquelas questões dos escritores, isso é qualidade? O que é um descritor, né? Por que o descritor afere qualidade? Tudo isso são perguntas que têm que ser feitas às redes para se colocar a qualidade em questão, tá? Não há como aferir qualidade sem um parâmetro. Poxa, se eu tenho um estudante de 5º ano, ele não sabe ler, não sabe escrever, não consegue fazer as 4 operações matemáticas, mas avançou para o 6º ano, isso é aferir qualidade? Note, não estamos dizendo aqui que a reprovação é o caminho, pelo contrário, a aprovação é sempre o caminho. Mas o desafio é aprovar com qualidade. Infelizmente, muitas redes têm seguindo uma caminhada de aferir qualidade de maneira equivocada, de avançar nos estudos, e temos aí uma série de complicações em índices de analfabetismo funcional, de déficit de aprendizagens, e o sistema de avaliação, seja ele qual for, e aqui em específico, o SAEI, está aí para poder ajudar o trabalho pedagógico a aferir melhor essa qualidade. Parâmetro. Primeiro ponto é o parâmetro.
Se eu tenho um estudante de 5º ano que não sabe ler e escrever, qual é o parâmetro de qualidade? Ele precisa saber ler, escrever, interpretar, de acordo ao currículo escolar, já falamos sobre isso, e de acordo aos descritores para o 5º ano. Descritores esses que são encontrados tanto no currículo escolar, como também nas matrizes de referência do próprio SAEB. O SAEB, o site do SAEB, está lá as matrizes de referência. E o SAEB vai trazer também o trabalho nessas matrizes de referência. Ou seja, a avaliação serve para aferir se o estudante, naquele ano e naquele período do ano letivo, consegue se aproximar da qualidade esperada para aquele período. Se nós temos um parâmetro, o trabalho pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem precisa ser planejado ou replanejado para se alcançar esse parâmetro, tá? Num aspecto geral, se a avaliação serve para aferir a qualidade, onde é que está a qualidade? Nos parâmetros, ok? E aí tem uma outra questão. Um dos problemas educacionais no nosso país é que o currículo se configura em um percurso de currículo formal, ou seja, nós temos o currículo escrito, prescrito pelo sistema e que é aplicável à escola. Ele se configura tanto no currículo escolar como nas diretrizes curriculares, seja ela nacional ou a específica, como o caso de Ibirataia, que tem o seu currículo. Se configura também no livro didático utilizado, tá? E nos materiais de referência, e aquilo atende ao ano letivo que o estudante está. Ou seja, o currículo do 1º ano do Fundamental 1 vai atender aos parâmetros de qualidade do Fundamental 1 para o 1º ano. O mesmo serve para o 2º ano, 3º ano e assim sucessivamente até o 9º ano do Fundamental. Educação infantil também tem parâmetro de qualidade. O processo de avaliação é outro, mas tem parâmetro de qualidade. Mas vamos centrar aqui no fundamental. Então, o currículo formal é aquele currículo que está escrito, ok? E esse currículo que está escrito é o currículo utilizado para o sistema de avaliação. Só que no Brasil, na Bahia, é muito comum a gente ter um distanciamento entre o currículo formal, aquele que está escrito, e o currículo real, aquele que é possível a se fazer na escola. Ou seja, dadas as condições da escola, dadas as condições de formação docente, dadas as condições de acesso à formação continuada, dadas as condições de déficit de aprendizagem dos estudantes, dadas as condições sociais, culturais, financeiras, tudo isso envolve esse grande arcabouço e grande fenômeno que é a educação. Há um distanciamento entre o currículo real e o currículo formal. E é esse distanciamento que muitas vezes existe essa discrepância entre aquilo que é trabalhado e aquilo que é cobrado, entre aspas, como parâmetro de qualidade. Não é muito raro, por exemplo, nós termos indicadores de SAEB que não atendem aos grandes referenciais de qualidade, por exemplo. Temos aí uma média 5, de 0 a 10, alguns municípios com média abaixo de 5, outros avançam um pouco mais do que isso, média 8, 9. São raros os municípios que conseguem fazer isso, mas alguns conseguem. Então a gente nota que quanto mais aproximado o currículo real do formal, melhor é a nota do SAEB. Fato. Note como o desafio é grande. Se a gente pegar o percentual de municípios que não passam de 5, ele é muito alto. Os municípios que chegam a 5, 6, ele já é um outro indicador. Quanto mais aproximarmos o currículo real do formal, melhor é a qualidade da educação. E melhor, naturalmente, é a aferição dessa qualidade através dos sistemas de avaliação. Então, o SAEB, ele entra nessa análise também de se o currículo real do município está se aproximando do currículo formal, que é aquele que é prescrito. Ou seja, qual é o desafio? Quanto maior a nossa formação docente, quanto melhor as práticas docentes, quanto melhor essa aproximação entre ensino e aprendizagem, quanto melhor alcançarmos os parâmetros, a nota vem naturalmente.
apesar de ter a subjetividade por trás disso, esse é o movimento natural das coisas, ok? Então, não há como aferir parâmetros se não tem um sistema de avaliação, tá? Porque senão entramos naquele subjetivismo e acabamos, inclusive, a responsabilizar agentes nesse processo que não necessariamente são os únicos responsáveis. A questão é que a família não acompanha a aprendizagem do estudante. Também tem essa situação, não generalizando, mas não é a única. Mas o professor também, ele não tem se engajado. Temos que parar com esse discurso. Creio que todo professor é engajado, mas para ele ser engajado da forma correta, a se aproximar do real e do formal, é preciso ter critérios claros também para essa caminhada. Do contrário, entramos no subjetivismo. Mas a escola não tem material didático, por isso é também um indicador, no modo geral, sim, mas não é o único. Se a gente não tem clareza onde se quer chegar, a gente começa a responsabilizar uma série de situações e não avançamos na qualidade escolar. Então, assim, tem todo esse fenômeno, mas a gente precisa criar um consenso, um parâmetro para chegar aonde se quer chegar, tá? Nessa questão mais geral do que a avaliação, temos que entender também o seguinte: nunca a avaliação deve ser pensada para coagir, para excluir, para rotular, para classificar, ok? A avaliação tem que ser pensada para incluir, para criar consensos de caminhada onde se quer chegar, para a melhoria da qualidade escolar e para, inclusive, a melhoria do desempenho dos profissionais que estão engajados na educação. Então, assim, todo o sistema serve para qual escola precisa de um maior engajamento? Teve uma nota com melhor qualidade? Onde a escola acertou e onde precisa melhorar? Teve uma nota que ainda não está num parâmetro de qualidade? Onde a escola acertou? Porque sim, houve acertos. E onde ela tem que chegar? Então não é rotulando quem é melhor, quem é pior, mas criando indicadores para se entender o movimento que se tem que caminhar para poder melhorar a qualidade. Então, assim, ao invés de excluir, tem que incluir. Se aquela turma não alcançou o parâmetro correto, o que eu tenho que fazer a partir de então para que ela alcance? Olha como chama na responsabilidade do sistema. Se aquela escola não alcançou o parâmetro, o que eu tenho que fazer para que ela alcance? Então é para a aprendizagem, para o desenvolvimento. Se o professor A, B ou C, que leciona língua portuguesa e matemática, não teve bons resultados, o que eu tenho que fazer para que ele tenha bons resultados? É coagir? Não. É criar políticas públicas para que essa caminhada ocorra. Porque se o sistema optar em processos não claros de caminhada para se alcançar, dificilmente vai conseguir uma caminhada sólida para poder chegar aonde se quer chegar, que entendemos que é a melhoria da qualidade e indicadores, que são os parâmetros. São falhos, sim, é verdade, não ilustra a realidade completa, mas ainda assim, os parâmetros que nós temos, ok? Outra questão, criando o sistema de avaliação, nós entendemos que agora sim podemos observar com mais clareza aonde se quer chegar, os pontos que temos que trabalhar, a formação adequada a se realizar, e aí temos condições de criar políticas públicas mais claras para poder melhorar a qualidade da educação municipal. Se é política pública na área de transporte escolar, para determinada escola, não temos estudantes pontualmente nela, isso é um indicador de qualidade, porque tempo de sala de aula, tempo de trabalho pedagógico, é tempo de aprendizagem, a gente não pode nunca negar isso. O que fazer para que esse transporte chegue? Se temos professores e professoras que ainda não conseguiram essas notas em matemática, em linguagens, o que temos que fazer? Investir em material, investir em formação, ressignificar as atividades complementares, ressignificar os espaços de debate. Temos que fazer isso. Se nós temos estudantes com déficit de aprendizagem, como criar situações para que essa caminhada ocorra para a melhoria, para a recomposição das aprendizagens? Tudo isso são políticas públicas criadas a partir dos resultados de um sistema de educação, tá? E esse tem sido um grande desafio do Brasil. Nós temos sistemas de educação há muitos anos,
Sistema de educação não, sistema de avaliação, tá? É outra coisa. O SAEB, por exemplo, sistema de avaliação. Há muitos anos. E esses sistemas muitas vezes geram IDEB, mas não geram política pública capaz de melhorar os indicadores. E aí o histórico de melhoria é muito pequeno, ok? Essa primeira parte do vídeo, onde ele trouxe aspectos mais gerais, e agora vamos para a segunda parte do vídeo, que são aspectos mais instrumentais sobre avaliação, ok?